em relação ao corpo, tá bom? Cobra, não tem jeito. Mas eu quero agradecer as orações. Esses 30 dias são um pouco mais limitados. Depois eu vou ter um retorno com o médico e vamos ver o que ele vai dizer, como eu devo me comportar daqui para frente. Todo mundo sabe, uma das recomendações é perder peso, não é? Então, vou entrar nessa luta de novo. Estava pensando o que falar. Eu li um artigo, alguns meses atrás, sobre as funções da Bíblia. Até compartilhei com o meu grupo Céu, mais ou menos resumido. E eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Na verdade, eu quero compartilhar hoje sobre uma função da Bíblia, que vai nos lembrar bastante sobre a ceia do Senhor também. Confesso que eu havia esquecido que hoje era a ceia do Senhor. Memória da gente, né? Pensei que primeiro domingo era domingo passado. Mas é impressionante como Deus conduz para preparar a mensagem e vocês vão perceber que tem tudo a ver com a ceia do Senhor. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta, e agora não, acho que vai aparecer. O que é a Bíblia de verdade para você? Eu não estou perguntando teologicamente, não. Tá bom? Teologicamente, é a palavra de Deus, eu sei disso tudo. Né? Você também sabe do texto bíblico. Mas a pergunta é, o que a Bíblia é de verdade para você? Pense, por exemplo, nesse texto de Números. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Agora, eu quero que vocês pensem um pouco sobre todas as instruções que nós já recebemos da palavra de Deus. Todas as instruções, como ser um bom pai, como ser um bom filho, como ser um bom cidadão, como ser um bom trabalhador, como servir na igreja, né? Todas essas instruções e todas as bênçãos que a Bíblia diz que acompanha ao seguirmos essas instruções, e também a disciplina ou as maldições quando a gente não segue. E pense agora nessas palavras. Entende? Quero dar um tempo para vocês pensarem nisso. Tenta lembrar e pensa, olha, ele vai deixar de cumprir algo que falou? O que ele promete, ele vai deixar de cumprir? Sejam promessas agradáveis, sejam aquelas que não são tão agradáveis. O que a Bíblia é de verdade para você? 1 Tessalonicenses 2,13. Paulo aqui está elogiando aquela igreja. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, o qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Quando você faz o seu devocional, quando você medita, quando você ouve uma mensagem bíblica, quando você está estudando, meditando, é Deus falando com você? É assim que você encara? Como se Deus estivesse na sua frente. Não dá para imaginar Deus, então imagine Jesus. Jesus é o Deus encarnado. Então, é como se Jesus estivesse na sua frente e falando exclusivamente para você, porque é assim que deve ser a palavra de Deus para nós. E, irmãos, eu sou igual a vocês. Nem sempre que eu estou fazendo o devocional eu lembro disso. E eu tive bastante tempo para pensar sobre isso, né? Nós estamos tão acostumados com verdades teológicas
que às vezes nós não gastamos tempo meditando, né, nessas verdades, pensando, bom, o que isso tem a ver comigo? Por que Deus está falando comigo a respeito disso? Não como a multidão, né? Jesus falava com as multidões e ele estava falando com cada coração. Às vezes, quando a gente brinca, né? A gente está ouvindo uma mensagem e a gente pensa, né? Ah, que bom se tal irmão estivesse aqui. As pessoas fazem essa brincadeira, né? Mas aquela mensagem não é para aquele irmão, é para você. Ou deveria ser assim, é para mim, né? A Bíblia é o único Deus falando diretamente para você. O Deus verdadeiro, o Deus que não mente, um Deus que cumpre as suas promessas, sejam promessas de bênçãos para os obedientes e dano para os desobedientes. E a palavra dano é usado na Bíblia em relação ao tribunal de Cristo, quando todos nós compareceremos lá. Toda vez que você lê a Bíblia, Deus está dizendo algo para você. Ele está dizendo, faça isso. Ou Ele está dizendo, persevere em fazer isso, porque você está praticando. Mas Ele também está dizendo, pare. Não faça mais. Ou Ele pode estar dizendo, melhore nisso. Mas Ele está falando. E pense nisso. Você deseja, lá no tribunal de Cristo, e nós sabemos, né, sobre o tribunal de Cristo, estamos estudando sobre escatologia, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, não é para a vida eterna, graças a Deus já está garantido em Cristo Jesus, mas são bônus que nós vamos ganhar ou dano. Você gostaria de ouvir essa frase, muito bom, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. E eu já estou ligando com o reino milenar que nós estamos estudando. Mas já pensou sobre isso? Então eu quero lembrar hoje de uma função da Bíblia extremamente importante. O propósito básico da Bíblia, é primeiro, revelar quem Deus é, de verdade. Eu costumo dizer que cada um de nós, dependendo do conhecimento que nós temos um Deus particular, né? Temos um Deus que acha que faz isso, mas não faz aquilo, né? Dizemos que acreditamos no mesmo Deus, é verdade, ok? Mas Deus se revela na Bíblia, isso é, quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você vai conhecer a respeito do verdadeiro Deus e vai se livrando de um falso Deus que às vezes você acredita, né, da maneira dele agir, mas ele age de maneira diferente. Então, o propósito básico da Bíblia é revelar quem Deus é, para conduzir as pessoas a ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento que começa com a salvação em Cristo Jesus e tem continuidade através da santificação progressiva. E na ceia nós celebramos isso. Inclusive, a ceia exige que a gente se examine. E um exame verdadeiro, para que a gente possa, diante de Deus, né, com a ajuda do Espírito Santo, entender no que nós devemos perseverar, entender aquilo que a gente tem que parar, né, de fazer para agradá-lo. A Bíblia tem várias funções. A primeira é produzir convicção de pecado. Pia, mas eu sei disso, eu também sei. Entende? Mas Deus quer que a gente entenda isso. Convicção de pecado. O Espírito Santo tem a função de aplicar a palavra de Deus. Então, nós precisamos da palavra de Deus, né, que foi inspirada pelo próprio Deus, Deus Espírito. Então, o Espírito Santo ele tem essa função de aplicar a palavra de Deus ao coração do ser humano, de convencer salvos e não salvos que eles precisam, que Deus tem um padrão para eles, que esse padrão é inatingível de maneira perfeita enquanto nós estivermos aqui neste mundo,
por isso merecemos a condenação e, consequentemente, a necessidade de um Salvador. Eu vejo algumas pessoas, ao falar o Evangelho de maneira bem simples, vamos dizer assim, com pouca informação, aí pergunta para a pessoa, você quer receber Jesus como Salvador? E a pessoa nem entende que tipo de salvação ela precisa. Ela nem entende que ela é pecadora. E fica uma falsa conversão. Mas a Bíblia foi escrita para isso. Romanos diz, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseado na obediência da lei. Quando você vê lei, entenda a Bíblia, porque a Bíblia é a lei de Deus. Não é? Pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Quando a gente fala do pecado, é algo negativo. Mas tem o lado positivo do pecado. Porque o pecado tem uma solução. O pecado tem o perdão, o pecado tem a restauração, o pecado tem a ajuda do Espírito Santo para lutar contra. E esse é o principal, vamos dizer assim, ou a primeira função da Bíblia, mostrar para salvos e não salvos, aqui ele está se referindo principalmente a não salvos, mas mostrar para os dois, né? De como nós somos ou quanto nós somos pecadores, para que a gente possa se relacionar com Deus levando isso em conta. Esse termo plenamente consciente significa um conhecimento preciso, um conhecimento correto, um conhecimento profundo, um conhecimento claro a respeito do que é pecado e do que não é pecado, os efeitos do pecado na nossa vida, os efeitos do pecado no nosso relacionamento com Deus, os efeitos do pecado no nosso relacionamento uns com os outros. O pecado ele é tão real e tão comum na nossa vida, eu estou falando da vida de nós salvos, que nós corremos o risco de não tratá-lo como Deus quer que nós o tratemos. Quer dizer, o pecado ainda é a pior de todas as enfermidades. Ainda é uma enfermidade mortal, por isso que a gente ainda morre. Né? Ele ainda é algo extremamente grave, qualquer tipo de pecado. E ele sempre traz destruição nos relacionamentos uns com os outros e no nosso relacionamento com Deus. E a gente sabe esse texto de cor. Mas a pergunta é, nós tratamos o pecado como pecado mesmo, ofensivo a Deus, com todos os prejuízos que ele traz? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Sempre lembrando, né? Jesus teve que morrer, Jesus teve que derramar o seu sangue. Por quê? Por causa do seu pecado. E eu tenho 3 dedos apontados para mim. Por causa do meu pecado. Isso é sério. Não podemos tratar o pecado de forma banal. Essa palavra pecado, uma das palavras, a palavra grega, ela tem vários significados para que a gente entenda o que realmente é o pecado. Né? Então eu trouxe um resumo aí do que o dicionário grego diz a respeito disso. Acho que eu tenho que apontar aqui assim. Qualquer coisa aí me ajuda. Então essa palavra pecado, que é a palavra hamartia, é errar o alvo na mosca. Então quem viu aí, né, as últimas Olimpíadas, né, a pessoa acertando ali, errar ou desviar-se do caminho de retidão e honra, que é andar no erro. Bom, agora, por enquanto, não é assim muito chocante, né? Uma ofensa, uma violação à lei divina em pensamento, em ação. E a última, que eu creio que resume tudo, é não ter parte com o propósito de agradar a Deus. Pense nisso. Você não tem pacto com Deus. Você não tem esse propósito, né? Você não faz parte desse grupo que vive exclusivamente, de novo, exclusivamente para agradar a Deus, que é o desvio do qual o homem foi criado, da existência do homem, e agora eu quero lembrar de novo
o Catecismo de Westminster, que é um bom resumo. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar do relacionamento com Ele para sempre. É lógico que eu fiz uma modificação, não é? Significa se alegrar, ter prazer nos padrões de santidade de Deus. Isso significa gozar Deus, é ter prazer nos padrões de santidade dele. É ter prazer naquilo que a Bíblia diz que pode e aquilo que a Bíblia diz não pode. E nós sabemos como é difícil ter prazer em algumas coisas que a Bíblia diz não pode. E a gente tem que aprender a ter prazer nisso. Então isso é pecado. Tem a ver com relacionamento com Deus. Fazer coisas certas, sem o objetivo, sem o compromisso de agradar a Deus, você não fez algo certo, no ponto de vista de Deus. Porque a motivação não foi correta. E eu vou falar mais para frente sobre isso. A Bíblia afirma, e vocês sabem disso, que todo ser humano nasce totalmente rendido ao desejo de pecar. Nós nascemos assim. Né? O seu lindo bebezinho nasceu assim. Todos nós nascemos assim. Não é novidade. O não cristão precisa reconhecer isso. E nós também. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que pela fé, no futuro, haveria de se revelar, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao tutor. Essa palavra encerrou, encerrado, significa alguém que está confinado, alguém que está cercado por todos os lados, alguém que está totalmente trancado. Isso é preso, enraizado no pecado e gostando do pecado. É isso que significa. A lei tem a função de tornar claro que o ser humano é totalmente controlado pelo pecado, ou nasce totalmente submisso ao pecado, dominado. Ele não tem nenhum desejo justo para resistir ao pecado. Olha o que eu estou dizendo. O descrente, ele não tem nenhum desejo justo para resistir ao pecado. Mesmo que eles estejam resistindo a alguns tipos de pecado, ainda o seu desejo é um desejo pecaminoso porque não é justo. O que eu quero dizer com isso? O máximo que o ser humano, sem ser cristão, pode fazer em relação a alguma ação pecaminosa é evitar aquela ação por motivo egoísta. Ou porque aquilo faz mal para ele está convencido daquilo e ele está pensando em si exclusivamente, então agora ele vai obedecer. Nós temos aí agora um grupo de pessoas que eu tenho que imitar, né? Estou falando de descrentes, tá bom? Que cuidam bem do corpo, que se alimentam adequadamente, tudo certinho. Mas qual é a motivação? É si mesmo, é tudo voltado para si. Por isso que é obra morta, mesmo agradando a Deus. Agora, quando eu faço isso para agradar a Deus, aí tem valor. Porque eu estou preocupado no meu relacionamento com Deus. Por isso que nenhuma ação, mesmo que seja de acordo com a Bíblia, de uma pessoa que não se rendeu a Jesus, essa ação ainda ela é uma obra morta, porque ela é egoísta, está pensando em si mesmo, ok? Mas não pense em agradar a Deus. E aí vem a pergunta para nós, né? Nós já somos salvos, eu creio que, né, a maioria aqui é, e quem não é, quem sabe seja hoje,
não é? Mas você lembra disso, né? Em cada ação, né? Não, eu preciso fazer para agradar a Deus. Não só por causa do benefício que aquela ação vai trazer. Aí você está cultivando um relacionamento com Deus. Continuando ainda, nós temos alguns termos importantes aí, tá bom? Esse termo tutela, então, a lei, e aí agora está especificando, né, aquilo que pode e aquilo que não pode, ela tem uma função, não é? Eu costumo dizer que é a notícia, não, eu chamo de notícia um pouco desagradável, mas na verdade para os salvos ela é agradável, né? Mas a função negativa da lei é mostrar que a pessoa é pecadora. A ação positiva da lei, ou agradável da lei, é que através dela, ela conduz a pessoa, ao entender a sua situação, a Jesus, a solução para o pecado. Então ela tem um lado que ela nos acusa, né, nos coloca, vamos dizer assim, no nosso devido lugar, né, é algo negativo, a gente sente vergonha, né, quando a gente ouve, né, muitas vezes a gente fica até irado, o nosso orgulho ele é ferido, então vem um monte de sentimento negativo, mas o propósito ele sempre é positivo. O propósito é nos conduzir a Deus, o nosso relacionamento com Deus através de Jesus. E essa palavra custódia, que essa primeira palavra, estar debaixo da custódia, ela é um termo militar, negativo nesse contexto, ok? Que mostra que o ser humano está debaixo de um controle dessa lei. Ela é usada figurativamente quando você tem militares te cercando. Ou quando Paulo estava preso e ele tinha ao lado dele soldados que o impediam de sair. Ele podia receber visita, ok? Mas ele não podia sair, ele estava confinado, né, naquela situação. E Deus deu a lei para que a gente ficasse confinado realmente na nossa condição de pecador. Isso é, de entender que nós somos pecadores e que o pecado traz um prejuízo, inclusive o prejuízo eterno, para que ao saber disso, aceitemos a sua solução, que é Cristo Jesus. Então a lei foi dada por Deus para mostrar que todo ser humano está fora do padrão de Deus, um padrão que nenhum ser humano tem a capacidade para cumprir e nem tem autoridade para se livrar. E é o que tem acontecido hoje. Hoje, muitas coisas que para a própria sociedade era pecado há 50 anos atrás, como por exemplo o aborto. Hoje mudou a lei, porque o ser humano acha que ele tem autoridade para mudar a lei de Deus. Mas ele muda a lei pessoal. Mas Deus está mostrando aqui, ó, que nós não temos nem capacidade de cumprir a lei e nem autoridade para se livrar da lei. Se a pessoa acredita que o que é pecado deixa de ser, isso não vai mudar o destino dela. Ela vai para o inferno e depois vai descobrir, realmente um dos pecados era esse que eu disse que não era pecado. Né? Então, mostrar que existe um padrão, esse padrão é um padrão definitivo, imutável, e ninguém consegue cumprir. Por isso que precisamos do relacionamento com Deus, o relacionamento de salvação e o relacionamento diário de perdão. E Paulo volta a afirmar, né? Estamos encerrados, confinados, tudo debaixo do pecado. Eu sei que você já está convencido, e já foi convencido há muito tempo, talvez todos aqui, que são pecadores. Mas a pergunta é, você entende ainda a seriedade do pecado? Como o pecado é inaceitável diante de Deus? E que você precisa tratar o pecado como Deus trata, mesmo sendo salvos? A finalidade da Bíblia é provar que o pecador está escravizado pelo pecado, é conduzir o pecador até Cristo.
E vem uma pergunta agora. O salvo precisa ser conduzido a Cristo ainda ou não? Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé, que no futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos surgiu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao tutor. Você reparou aqui a repetição do termo fé, como ela é repetida aqui? A lei foi dada por Deus para produzir fé. Interessante. Nós já sabemos que a fé é um presente de Deus. Então, a lei, ela vem de Deus, assim como a fé também só pode vir de Deus. Se Deus não capacitar você ou a mim a ter fé, nós nunca vamos ter. Não é? Então, esse termo para quê também ele é muito repetido aí. Percebe? Né? Para quê? Qual é a finalidade? É uma conjunção para indicar qual é a real finalidade da lei, qual é o real propósito da lei, qual é o objetivo da lei. O objetivo da lei, irmãos, é trazer consciência de pecado para gerar fé. Entende isso? A própria palavra de Deus vai gerar em nós fé. Não existe outra maneira da fé ser gerada dentro de nós que não seja pelo próprio Deus, pela própria palavra de Deus. Fiz vários exames. Então eles me convenceram, nem tanto os exames, mas mais as pessoas, mas tudo bem, não é? Eu sou meio irresponsável ainda. Mas eu fui convencido, né, de que o que eu tinha era grave. E ao entender que aquilo é grave, então agora eu vou buscar a solução. Não é? Então, o problema é grave, mas o descobrir é bom. E assim é o pecado. Né? Ao entender o pecado é ruim, nos envergonha, deveria pelo menos, né? Nos entristece. Mas o lado bom é que tem a solução, existe o tratamento adequado, que é o relacionamento com Jesus, como Senhor e Salvador. Então, a finalidade positiva da lei é apresentar o quê? A fé em Cristo, como uma promessa de Deus, como um presente de Deus, no qual vai nos libertar e nos liberta dessa escravidão ao pecado, do controle do pecado. Agora a gente pode dizer não ao pecado, e quando a gente peca, a gente pode pedir ou deve pedir o perdão. Então, esse texto afirma que a Bíblia é a pedagogia de Deus para conduzir o pecador, aí está o pecado, né? Mas o pecador ao arrependimento e à fé na salvação em Cristo. E eu escolhi a palavra pedagogia, por quê? Porque essa palavra tutor, no grego é isso, a palavra pedagogos, que é a forma de Deus, a pedagogia de Deus, o ensino de Deus completo de como nós podemos resolver o problema do pecado. Essa palavra paidagogos é uma palavra grega, ok? Usada no contexto romano, significa guardião ou guia. Entre os gregos e os romanos, esse paidagogo aqui era aplicado para escravos, agora prestem atenção, escravos dignos de confiança. Então imagina isso, né? Um escravo, ok? Que ele é tão digno de confiança que agora ele foi colocado dentro da família, ele convive com a família,
ele dorme nos mesmos aposentos dentro da casa, porque há tanta confiança, ou é depositada tanta confiança nele, que agora esse escravo, ele cuida dos filhos menores de idade. E aonde os filhos vão, ele também vai. É como se fosse um guarda, é como se fosse um protetor, é como se fosse alguém que ia impedir, né, o filho de fazer bobagem. Esse é o conceito, né, do filho se colocar em perigo. Então, a lei também tem essa função de mostrar o quanto o pecado é perigoso, o quanto não cumprir a lei de Deus nos coloca em perigo, e ao entender esse tipo de pecado ou pecado, eu busco agora a solução. Se fosse um termo médico, você descobre que tem um câncer grave, gravíssimo, que precisa de um tratamento urgente, que comece no momento em que você descobriu, e ao fazer isso, há cura. É isso que está. Essa é a função da lei. Entende? Nos conduzir a ter um relacionamento com Cristo. Aplicação. Rápida. Vamos ver se eu vou precisar de ajuda aí. Esse versículo 4, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A primeira função da lei é provar que, para nós, mesmo sendo salvos da penalidade eterna, ainda somos pecadores que precisam de perdão e de salvação dos efeitos devastadores do pecado no dia a dia. Nós já fomos perdoados da condenação eterna, do efeito eterno que o pecado causa. Mas nós precisamos ainda lidar com os pecados que nós cometemos, que têm também efeitos devastadores. E tratar o pecado como Deus quer que nós tratemos, mesmo depois de ter praticado, é uma solução. Esse termo, até para nos conduzir a Cristo, que eu coloquei aí, significa para nos levar até Cristo, para irmos em direção a Cristo. A única solução para os pecados cometidos é Cristo. A única solução para lutar contra o desejo de pecar também é Cristo. A única solução para nos libertar, nos salvar do controle total do pecado é a fé no que Cristo fez e no que Cristo está fazendo hoje. Em direção a Cristo não se refere apenas à salvação eterna. Implica em recorrer a Cristo em relação aos pecados pós-salvação, com o objetivo de obter aquele importante perdão diário, e eu coloco diário, porque eu creio que eu ainda não consegui passar um dia sem cometer pecado, seja por pensamento, seja por ação. Um texto que nós conhecemos que vai mostrar que a lei ainda é importante para nos conduzir ou para que nós peçamos para Jesus continuar advogando a nossa causa. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é uma permissão para pecar. Se todavia alguém pecar, temos agora, no tempo presente, advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O nosso advogado. A palavra aqui é aquela palavra paracletos, é a união de duas palavras, que é alguém que está ao lado de um outro alguém. Esse alguém está pleiteando algo diante do juiz. Então é como se você estivesse diante do juiz
vamos colocar assim, diante de Deus, que é santo e precisa agora lidar com justiça em relação ao pecado, e eu agora tenho Deus Filho ao meu lado, advogando a minha causa, sendo meu intercessor, sendo meu conselheiro de defesa, sendo meu assistente legal. Eu costumo dizer assim, é Deus chegando, é Jesus chegando e mostrando para o Pai. Lembra disso? Vamos celebrar a ceia. Né? Pai, olha as marcas, olha o lado. Eu paguei por esse pecado. Pode perdoar, Pai. Isso significa também a função da lei. E nós vamos celebrar isso na ceia do Senhor. Cristo, depois de ressurreto, depois de permanecer aqueles 40 dias com os seus discípulos, os animando, dando as últimas instruções, foi assunto aos céus e agora ele continua sendo o nosso Salvador. Ele continua sendo o nosso Redentor, não precisando morrer novamente, mas advogando a nossa causa, garantindo o nosso perdão. E juntamente com o perdão, muitos livramentos de consequências de pecado. Nem sempre de todos. A Bíblia tem a função de nos levar ou nos conduzir a Cristo, tanto para a salvação eterna, quanto a buscar Cristo para perdão dos nossos pecados diários, que, quando abandonados, resulta em qualidade de vida. De novo, irmãos, qualquer tipo de pecado, seja por pensamento, por palavra ou por ação, vai trazer algum dano se você não tratá-lo como pecado, de verdade. Se você não se arrepender de verdade, se você não buscar o perdão e não buscar a ajuda de Deus de verdade, ele vai trazer um dano. Porque não temos um sumo sacerdote, agora Jesus aqui representado como sumo sacerdote. Qual é o papel do sumo sacerdote? É o mesmo do advogado. Né? Ele está lá entre eu e Deus. Ele faz a ligação, ele faz a ponte entre você, que é filho de Deus, e Deus Pai. Então nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, relacionadas aos pecados. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Mas ele experimentou a tentação. Ele entende a luta por estar num corpo humano. Irmãos, isso é muito bom. Ele entende a sua luta. Por isso que ele é paciente, por isso que ele é longânimo. E é por isso que às vezes a gente se torna sem vergonha. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ele é tão misericordioso que alguns pecados a gente não recebe a consequência rápida. Alguns até parece que não tem consequência. É porque Jesus sabe a luta que é lidar com o pecado. Tanto que o cumprimento de Hebreus 12, aquela disciplina, é algo um pouco demorada, porque Deus é o quê? Longânimo, paciente. Então ele diz, olha, ele entende o que é pecado, ele não pecou, mas ele entende. E agora vem o apelo para nós. Acheguemo-nos. Significa aproximar, estar perto. Quer dizer, a lei que mostra que a gente ainda é pecador, ainda tem essa função de nos levar novamente a Cristo. Agora, como nosso advogado, como nosso sumo sacerdote, vamos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia. Misericórdia é para quem é pecador, é para nós. E acharmos graça, significa também poder, para socorro em ocasião oportuna. Aqui nos ensina tanto a lidar com pecados cometidos, quanto quando você estiver passando por tentação. Quando você estiver passando por tentação, corre para ele. Antes de pecar, você está vendo que você está sendo tentado, corre para ele. Ele diz que se você correr para ele, Deus vai ser misericordioso com você e vai te dar poder
para lutar contra o pecado, para passar sem pecar. Olha que coisa maravilhosa. Se eu pecar, eu tenho perdão. Se eu perceber que eu estou sendo tentado, se eu fizer o que Ele manda, eu não vou pecar. Se eu recorrer a Ele no momento da tentação. Se eu estou na tentação e eu já pequei um pouquinho, vocês entendem o que eu quero dizer? Estou no processo, já comecei a pecar. Se eu lembrar dessa verdade e eu orar, eu posso parar instantaneamente. Eu posso deixar de cometer um pecado mais grave. Às vezes você começa uma discussão, um bate-boca. E se você não para, você vai tomar um tiro. Entende o que eu quero dizer? Mas se você para no meio porque você lembrou, você pode evitar um efeito maior. Uma ilustração, né, de como esse texto funciona. Acheguemo-nos. Se nós nos aproximarmos, pecado cometido tem perdão garantido. Tentação, na tentação, se nós nos achegarmos a Ele, Ele vai dar poder para que a gente não peque. Precisamos da lei para continuar nos conduzindo a Cristo. A Bíblia continua, né, nos mostrando que a sua função, uma das, e a principal, é produzir em nós convicção de pecado. É extremamente importante isso. Hebreus, pois a palavra é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, que penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Entende o papel da lei ainda? Ou da Bíblia? Produzir convicção de pecado. Ela é viva, significa que ela é eficiente. O termo aqui significa que ela tem um vigor pleno. Ela é potente e ela é também ativa para nos ajudar a entender o que a gente pensa, quais são as nossas intenções. Por que eu faço o que faço? Ela tem esse poder. E ela julga, ela é capaz de dizer o que é certo e o que é errado, e ela julga com precisão. Você quer saber que tipo de cristão você é? É só ir para a Bíblia. Observe as suas ações, pensamentos e sentimentos à luz da palavra de Deus. E você vai descobrir no que você e no que eu somos aprovados e no que nós somos reprovados. Ela foi escrita para trazer convicção de pecado, para que a gente busque a solução para o pecado. Algumas aplicações. Primeiro, é da vontade de Deus que o pecado seja algo tão ofensivo para nós como é para Ele. É por isso que a Bíblia foi escrita. Os seus pecados são tão ofensivos a você como é para Deus? Eu estou falando dos seus, não estou falando daqueles que cometem contra você. Porque o que comete contra você é super ofensivo, eu já sei. O que é cometido contra mim é o fim do mundo. Agora, o que eu cometo é outra história. A minha pergunta é, os seus pecados são tão ofensivos a você como é para Deus? Porque você é templo do Espírito Santo. Ou você entende o quanto ofende a Deus? É uma pergunta que nós temos que fazer. E temos que cultivar isso na nossa mente, não é automático. Para sermos salvos da penalidade do pecado, penalidade eterna, que é o sofrimento eterno, precisamos ter consciência real dos nossos pecados, nos arrependermos para que recorramos à salvação oferecida por Jesus, o qual sofreu em nosso lugar naquela cruz, e vamos lembrar hoje. E é uma pergunta, eu não conheço todo mundo aqui, eu não sei como é que estão os jovens, os adolescentes, os visitantes. Você já reconheceu que merece o inferno? Se você não está convencido que o que você fez é muito grave, você ainda não entendeu a salvação. Você e eu, hoje,
hoje, merecemos ainda o inferno. Porque esse é o salário do pecado. A ponto de se arrepender dos seus pecados e se render à salvação que Jesus oferece. Já fez isso de verdade, entendendo o peso do pecado e o perdão que ele oferece? Pense nisso. Entende? E você precisa tomar uma decisão. Próximo. Para sermos salvos da prática do pecado, que é a santificação, pecado que sempre ofende a Deus e traz prejuízos pessoais, familiares, sociais, precisamos aprender a ter prazer e nos alegrar nas instruções de Deus, nos arrependendo, lutando contra o desejo de pecar, vivendo em novidade de vida. A frase é grande, mas se resume nessas duas perguntas. Você tem lutado de verdade contra os seus pecados? Desde o desejo, você tem lutado de verdade? E talvez a segunda pergunta te ajude a entender o que é lutar de verdade. Tem planos bem definidos para vencer aqueles pecados que você comete com frequência? Você revisa esse plano à luz da palavra de Deus? Você vive debaixo do propósito de ajuntar tesouros no céu, vivendo para honrar a morte de Jesus em seu lugar? Você vive desse jeito? O tempo todo, pensando nisso? Eu preciso viver desse jeito. Eu não estou dizendo que eu vivo desse jeito o tempo todo. E é por isso que eu não luto contra o pecado o tempo todo. É por isso que eu ofendo o meu Deus de tempo em tempos. Isso é triste. Mas não deve ser só uma tristeza emocional. Tem que ser algo que tem que produzir em nós. Algo que vai nos manter lutando contra o pecado. Você acredita nesse reino? Eu digo que tudo é teologia. Você acha que é só uma figura de linguagem? Muito bom, servo bom, foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. A salvação é de graça. Como nós vamos viver, pelo menos no milênio, pelo menos, e talvez na eternidade, está diretamente ligado com a nossa performance aqui como cristãos. Toda vez que você lê, estuda, medita, ouve a palavra de Deus, reconhece que Ele está falando pessoalmente e diretamente com você? Essa é a pergunta na qual nós começamos a mensagem. É assim que nós vamos terminar. O Maurício vai, como eu disse, esqueci, que hoje era a ceia do Senhor, mas Deus sabia, a mensagem. E Ele vai dirigir a ceia do Senhor para nós. Eu quero que você pense. Eu não vou orar, não. Você vai orar. Eu já orei por mim, orei por vocês durante a mensagem.